Bom, vamos pegar aqui um caso. Hoje morreu o Arnaldo Jabor. Eu até escrevi uma crônica hoje, aí lembrando o Jabor como um pioneiro de um novo tipo de linguagem que acabou tomando conta da mídia. O Jabor, um cara muito talentoso, um cineasta premiado. A partir dos anos 90, ele resolve ir para o jornalismo e ele busca ocupar o lugar do Paulo Francis. O Paulo Francis era um cronista, que veio dos tempos do Pasquim. Ele tinha um viés de direita, muito crítico em relação aos dogmas de esquerda e tudo, e fez nome aí no jornalismo. Quando ele morreu, ficou um vácuo. E o Jabor, que vinha de uma esquerda do cinema novo e tudo, resolveu ocupar esse espaço. Ele surge nos anos 90, muito talentoso. Ele escreveu algumas crônicas aí que ele dava um sentido. Ele pegava aquela linguagem teatral do Nelson Rodrigues. Eu lembro algumas crônicas que ele fez sobre o Collor, sozinho, lá na casa da Dinda. É muito talentoso. E conseguiu já um bom espaço, ocupar esse espaço, mas daí, gradativamente, nós tivemos aí um processo, a partir de uma capa que a Veja faz contra o desabamento, você tem uma mudança da linguagem da mídia e você passa a ter o jornalismo de ódio saindo como uma alternativa assim, de uma nova leitura. Em outros momentos, a mídia seguia padrões americanos do neojornalismo, a nova reportagem, padrões de alto nível, mas aí resolveu enveredar por esse caminho. E o Arnaldo Jabor entrou nisso. Ele foi o primeiro, ao lado do Jô Soares, que descobriu a questão do preconceito de classe, que começava a ganhar espaço. Você tinha a ascensão de classe D, isso provocou um desconforto na classe média, e ambos foram os primeiros que entenderam, digamos, esse desconforto e passaram a expressar, passaram a criar a politizar o preconceito social. A Danusa foi outra, Danusa Leão, né, foi outra que fez isso também, algumas crônicas contra a festa junina. E o Jabor ganhou uma grande expressão com isso aí. Ele acabou sendo, em muitas pesquisas que saíam dessas assessorias de imprensa, ele era um dos 3 jornalistas mais apreciados pelo mercado e pelo empresariado em geral. Passou a ser um palestrante reputado, aí mudou o padrão de vida, efetivamente, mas daí ocorreu um fenômeno com isso, é sobre isso que eu vou conversar com a professora Eliara Santana, que é uma especialista em linguagem. Ocorreu um processo curioso, porque, à medida que caminhava esse discurso de ódio, você passou a ter uma competição desvairada aí. Você passou a ter aqueles humoristas de stand-ups aí, um horror. Esses caras, até hoje, quando eu olho a cara deles, que passaram a fazer aquele humor agressivo em cima de temas políticos, os primeiros influenciadores, outros jornalistas que entraram nesse discurso de ódio, e o Jabor, de repente, ficou deslocado em relação a esse grupo. Então, ele foi obrigado a rebaixar o nível da sua crônica e se tornou, digamos, um escravo do personagem que ele criou. Então, digamos, ele passou a ser uma expressão de um anticomunismo muito tosco, aí, que não estava à altura do intelectual refinado que ele era. E a Globo passou a utilizar ele como a cara desse anticomunismo da Globo, que uma coisa que remonta à Guerra Fria, remonta à intentona, aquela maluquice que a direita brasileira periodicamente retoma como se ainda existisse.